quando eu estava lá, que terminei a faculdade, fiz uma pós em Direito Tributário. Olha só. E aí eu disse, pô, essa é a parte mais fantástica do jogo. Porque mexe como todos os players vão se movimentar. Esse só repassar a cripto daqui para cá, será que tem um efeito? Será que tem um efeito de report? Né? Será que você tem que cumprir a obrigação acessória tributária? Então, é interessantíssimo. As pessoas confundem, né? O tributarista, ele não torce para você ser tributado ou você ser autuado, não. Né? Ele não fica... Ele quer te ajudar a encontrar essa eficiência. Quando você né? tem esse problema, você procura um tributarista. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, esse podcast que fala sobre real digital, CBDC, tokenização de ativos e um monte de coisas. Aqui a gente quer construir um espaço de ponto de encontro entre tudo que é blockchain e tudo que é fintech. Então, se você quer aprender sobre esses temas, está estudando sobre isso, está estruturando um negócio novo, você está sim no lugar certo. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial. Ele é muito especialista em vários temas, tem uma profundidade incrível em tudo que ele fala. E seja bem-vindo então, Thiago Barbosa. Muito obrigado, Felipe. Que isso, você é meu amigo, então podem dar um desconto aí de 50% aí nessa autoridade toda. Sou só um advogado curioso pelo mundo cripto. Muito obrigado aqui pelo convite, prazer estar aqui. Imagina, que isso, Thiagão. Então, estamos aí, somos parceiros e vamos fazer muita coisa junto. Feliz que você aceitou o convite para vir aqui. Eu estava ansioso para a gente falar de um monte de coisas, né? Os temas cripto estão fervilhando, assim, estão cada vez mais quentes. A gente tem um monte de coisa acontecendo no mundo sobre isso, né? Esse ano, 2023, foi um ano de altos e baixos, que cripto começou lá embaixo, de repente subiu, estamos quase saindo do inverno, indo para uma primavera, não sei se vai piorar, se vai melhorar. Aí, os Estados Unidos, a regulação começou a fechar tudo, a bruxa tá solta lá, o ambiente tá fervilhando, nós vamos falar sobre isso aqui hoje. De repente, essa semana no Brasil, foi instaurada a abertura de uma CPI, né, de uma comissão parlamentar investigativa sobre as pirâmides financeiras com criptoativos. Quero falar sobre isso aqui hoje e um monte de outras coisas, tá? Então, segura aí, acompanha a gente que até o final a gente vai tratar de um monte de tema. Se você realmente quer entender esse assunto a fundo, tá construindo algum business nessa área, tá querendo entender isso do ponto de vista mais de negócios, esse é o seu lugar, você não vai se arrepender de estar nesse podcast. Felipe, eu não sei no mundo cripto, mas o inverno aqui na sala que a gente tá já chegou, viu? Tá porque bastante, o Rodrigo ali tá caprichando nesse ar-condicionado aqui, ele até subiu um pouco, eu tô tremendo aqui, eu disse, que é isso? Será que é o inverno cripto? Será que é o inverno aqui do estúdio? Mas realmente é um mundo, a gente brinca, né? Que no mundo cripto, uma semana é um mês. Né? Então, assim, só durante essa semana que a gente está gravando aqui, muita coisa aconteceu. CVM se manifestando, CPI. Ontem mesmo estava voltando de Porto Alegre, vendo alguns projetos lá de tokenização. E quando cheguei no aeroporto para embarcar, comecei a receber ali ofícios da CPI, do pessoal comentando, perguntando o que eu achava. E eu tinha passado o dia em reunião, vendo alguns projetos de criptoativos e não sabia. Eu perdi só amanhã. Amanhã, em um período da tarde, eu já estava super desatualizado. O que você acha? Essa CPI vai dar, não vai dar? Que CPI, pessoal? Peraí. Eu recebi ali. Então, é um mundo que se movimenta muito, muito rápido, né? A gente está passando aí uma caça às bruxas nos Estados Unidos. A SEC... Mas segura que eu quero que você fale disso com carinho, com cuidado aqui, porque o povo tá curioso para saber sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, Thiagão, para quem ainda não te conhece, eu vou pedir aqui para você se apresentar, né? Quem é Thiago Barbosa, né? O que você estudou, por que você escolheu essa carreira, o que você tem feito nos últimos tempos? Conta um pouco pra gente, pra nossa audiência, de onde que você surgiu, né? E o que você tem olhado, estudado, trabalhado nos últimos tempos. De que caverna você saiu, né? Exato. Fala aí de onde você veio, que buraco você veio. Cara... Eu me envolvi lá atrás, né? Fiz faculdade em Maceió, sou de Maceió,
lá em Alagoas. Fiz faculdade de Direito lá. Um abraço para os alagoanos aqui nesse podcast. A cidade de praia mais bonita do Brasil, Maceió. E o que acontece? Eu sempre gostei muito da regra do jogo. Sempre gostei de esporte, eu corro, já pratiquei diversos esportes ali. Sempre gostei de competição. E sempre gostei de entender a regra do jogo, como o jogo funciona. E tinha o pensamento de que o mundo inteiro funciona mais ou menos como um jogo, né? Certo. Boa. E quando eu pensei nisso, eu digo, eu quero saber como que funciona certos tipos de regras. Isso me fez me inclinar ali para fazer direito. Eu sempre quis fazer direito, não era aquele aluno que queria fazer outra faculdade ou ficava muito na dúvida sobre o que fazer, não. Eu queria fazer direito. Já era um plano muito recente. Era um plano, só que era um plano de um estudante que não estudava nada. Eu acho até muito engraçado, porque se alguém está assistindo e estudou comigo no colégio, vai dizer, não, esse cara não é o Thiago que estudou comigo no colégio, porque no colégio eu não fazia nenhum sentido para mim. Não fazia sentido Você não era aquele cara CDF? Não, eu era o cara que estudava o suficiente para passar e olha lá. Então, para mim, não fazia nenhum sentido a química orgânica, os compostos, o reino Monera. Maluco, o que é o reino Monera? Pelo amor de Deus. Então, você tinha ali uma série de coisas que, para mim, não fazia sentido nenhum. Na época, acho que fazia sentido inglês, geografia, história, mas nada muito além disso ali. Matemática era interessante, mas nada fazia muito sentido. Então, eu era um aluno péssimo. E aí, quando eu fiz faculdade, quando eu entrei na faculdade, o meu gatilho mudou totalmente. Né? As pessoas achavam que eu ia repetir minha trajetória. E, na verdade, o que eu descobri é que eu não gostava, não era de estudar em si. Eu não gostava de estudar biologia, não gostava de estudar física, química, mas direito não. E aí, quando eu entrei na faculdade, o jogo mudou absurdamente. Que eu digo, isso aqui eu posso estudar 24 horas. Isso aqui é animal. Exatamente. Eu disse. Então, enquanto todo mundo ainda estava se ambientando na faculdade de Direito, no primeiro semestre eu estava achando sensacional, procurando monitoria. É como se fosse uma bipolaridade mesmo. Então, eu mudei daquele aluno de recuperação para ser um bom aluno na faculdade e ficar ali perturbando professores, onde tinha lugar para falar. Eu procurava apresentar trabalho, fazer. Então, foi uma mudança de chave, assim. Que legal. E o engraçado é que todo mundo que entra no direito pensa, pelo menos, principalmente no Nordeste, tem uma grande facção de pessoas que entram no direito e o mercado de concurso lá é muito mais forte do que o mercado de advocacia. Boa. A gente está em São Paulo e aqui Mas aí para atuar como promotor, juiz, esse tipo de coisa? Exatamente. Então, a maior parte das pessoas, pelo menos em Alagoas ou no Nordeste como um todo, elas visam muito concurso público, carreira pública. Então, as pessoas já falam, não, e aí vai estudar, você é estudioso, você vai ser juiz, você vai ser promotor e etc. Então, a carreira pública é muito atraída. É diferente de São Paulo, que em São Paulo muita gente entra numa faculdade de Direito e já é atraído por grandes bancas, por Big Four, por auditorias. Exato. Então, a pessoa entra com múltiplos planos. Alguns... Ou vai para o trabalhista ali, que tem um espaço gigante. Exato. Então, às vezes a pessoa entra na faculdade de Direito e quer já ser da Price, ou quer ser da Ernst Young, ou quer trabalhar num escritório gigantesco que domina aqui em São Paulo. E lá não é muito isso. Geralmente é carreira pública. E eu sempre pensei o inverso. Olha só. Eu disse, assim, como eu encarava o direito como um jogo, eu quero ser o cara que faz o gol e não que apita o gol. E para mim, na minha cabeça, todo respeito a todas as carreiras. Cada um tem uma sua função, mas eu queria ser o cara que faz o planejamento, o cara que faz a ação, e não o cara que diz que a sua ação está correta, que vai deferir. Cada um tem o seu peso na cadeia, todos são importantes, mas a função que eu gostaria de desempenhar sempre foi essa. Então, eu sempre foquei ali na advocacia e... Quando eu estava lá, que terminei a faculdade, fiz uma pós em Direito Tributário. Olha só. E aí eu disse, essa é a parte mais fantástica do jogo. Porque mexe como todos os players vão se movimentar. Imagina, se você está abrindo uma empresa e a gente está aqui no Let's Crypto, você tem um ecossistema de criptoativos, um ecossistema financeiro novo, e você tem um mercado B2B e B2C gigante. O que tudo isso tem em comum? O dinheiro vai se movimentar de um ponto para o outro.
E o direito tributário, se você puder, assim, resumir muito para uma pessoa que olha de fora e acha que você fica calculando tributos, etc. Exato. Não é nada disso. Na verdade, você está vendo, toda vez que o dinheiro se movimenta... A imagem é muito mais do contador do que Sim. do advogado, nesse caso, né? Na cabeça das pessoas. Você falar isso é muito engraçado, porque eu tenho um tio, o Almaí, e ele é um excelente contador lá em Maceió, tem um escritório bem forte. E quando eu era estudante, eu tinha uma dificuldade imensa. Eu perguntei a ele várias vezes, eu disse, mas qual que é a diferença entre você, que é contador, e o tributarista? Né? Porque da cabeça das pessoas é muito similar, mas são papéis diferentes que muitas vezes se complementam. Porque enquanto o contador ele é responsável por analisar as operações e registrar essas operações para fins dos stakeholders, para ter a informação para tomar decisão e etc., o tributarista ele vai analisar a lei e verificar como que o tributo deve incidir. É muito mais uma análise do texto à conta do que a conta em si. Então, se você pensar sobre essa perspectiva, quando você pensa em jogo, na analogia que eu estou fazendo, toda vez que você tiver uma transação, você vai ter uma mudança de dinheiro de uma mão para outra, né? Quando você comprou essa água aqui, você comprou uma garrafa d'água. E aí você pegou o seu dinheiro e deu para a empresa que vende água. E quando você comprou, vai incidir alguma tributação. Sempre que o dinheiro muda de mão, o tributário basicamente é isso. Lógico, estou resumindo muito, você tem N peculiaridades, né? Mas se você pensar no tributário, toda vez que o dinheiro muda de mão, essa é uma operação econômica. Sobre essa operação econômica, geralmente tem uma hipótese de incidência, que nada mais é que uma regra jurídica que fala qual o tributo que incide ali. Todo mundo conhece isso na prática, só não conhece com essas palavras um pouco rebuscadas. Exemplo, quando você contrata alguém e paga um salário, você tem ali a incidência de um imposto de renda sobre o salário daquela pessoa que vai receber. Quando você comprou essa água, teve aqui um ICMS. Então, toda vez que você faz uma aquisição de algo, tem uma tributação. Toda vez que você ganha um rendimento, você vai pagar imposto de renda. E aí eu me encantei por isso, fiz uma pós lá de tributário. E aí eu pensei, pô, será que tem espaço aí para São Paulo? Lembrando que é muito interessante isso, que isso era 2009. E é muito diferente. Hoje você... Tá denunciando a idade, cuidado, hein? Mas assim, não tem jeito, só já dá para perceber. Mas se você pensar, Felipe, em 2009 é muito diferente. A internet não era... Você tem ideia, o Facebook... Eu fiz um Facebook quando ele expandiu, abriu, foi em 2010. Então, 2009, a gente está falando de uma era ali que não era isso, que a gente já conseguia ver o dia a dia de como era São Paulo, qual era o evento, etc. Era Web 1, praticamente, né? Porque você acessava a internet para ler jornal, mandar um e-mail, né? No caso, já tinha e-mail ali, e uma mensageria instantânea, mais ou menos, assim, porque o uso daquilo ainda era muito preliminar, né? Você não tinha o que a gente teve depois com redes sociais, grupos, comunidades e tudo mais. Acesso a aulas. Eu não sabia muito o que acontecia em São Paulo. O que eu sabia é que eu fiz a pós-graduação lá, no IBET, e de 15 em 15 dias ia um professor de São Paulo para lá, para dar aula expositiva. O Instituto fantástico, né? O IBET faz um trabalho excelente. E aí, os professores, fui me encantando ali e pensei, pô, todos os professores estão em São Paulo. Será que não tem uma chance ali? Um espaço? Eu não conhecia nada. Eu tinha vindo para São Paulo, passei uma única semana. Então, a minha experiência de São Paulo era uma semana de São Paulo. Entendi. E aí, acabei fazendo minhas malas e vindo para cá, sem nada certo, não tinha nem um escritório, um emprego, nada certo, né? Separei um dinheiro lá para tentar, entre aspas, a sorte aqui em São Paulo. Porque na minha cabeça, como todas as empresas estão em São Paulo, ia ter mercado para tudo. Claro. E aí eu disse... É uma lógica que faz sentido, né? Eu disse, pô, se o mercado financeiro está todo em São Paulo, todas as empresas têm uma saída de lá, não é possível que tanta gente assim goste de estudar direito tributário. Deve ter vaga sobrando. E eu comprovei minha teoria, que realmente em São Paulo tem vaga sobrando para direito tributário, porque é um mercado que sempre cresce, de certo modo, complexo, e nem todo mundo está disposto a
encarar ali a leitura e etc. Que isso, o sistema tributário brasileiro é facinho, não é? Todo mundo quer vir para cá, as empresas é super tranquilo. Estamos voltando uma reforma tributária aí que... Hoje, nessa madrugada. Exato, né? Tranquilíssima, né? Não precisou nem negociação. Eu acho até engraçado que muita gente pergunta, disse, Tiago, vai ser aprovada agora a reforma tributária, então vai ficar muito simples e os advogados tributaristas vão perder espaço. Eu digo, é um inocente. É um inocente, né? É um inocente, realmente, o cara que pensa isso, porque sempre você vai ter... Se a gente está discutindo hoje uma Constituição que foi colocada ali em 88, 5 de outubro de 88, e até hoje você está discutindo o alcance de dispositivos constitucionais, tal, como que isso chega. Imagina agora que vai mudar tudo a quantidade de debates que vão ter, né? Mas, assim, voltando, eu vim para São Paulo e vim na doida mesmo, como a gente fala. Né? Eu disse, botei meu currículo no Cato. Olha só, saudoso. Não é que eu vim e tinha conhecido, não. Assim, um dos meus grandes amigos, o Lucas, eu conheci ele na rua do escritório, porque eu tava procurando, mandei um e-mail pro São Paulo de Barros Carvalho. Okay. E ele tinha um grupo, tem até hoje, um grupo de estudos aqui. E eu mandei um e-mail para ele, lá de Maceió, e disse, professor Paulo, eu gostaria muito de participar do seu grupo. Olha só. Grupo de estudos. Uhum. E ele me mandou um e-mail, Tiago, será muito bem-vindo. E eu peguei um avião e vim. Eu marquei uma entrevista para o São Paulo, conversei com ele e participei. Aquela admiração. Aquela admiração, participando de um mundo novo ali, né? Sim. Então, vim para o congresso do IBET também nesse ano. E aí, lancei meu currículo no Cato e na OAB, sem contato nenhum. Não conhecia nenhum advogado, não tinha um advogado aqui que me abre a porta, nada. Botei lá e não deu outra. Quando deu um mês, eu fui contratado num escritório. E aí, ingressei aqui nos escritórios, depois ia fazer um mestrado, porque eu vim com essa ideia. Eu vou para São Paulo fazer um mestrado em Direito Tributário. Boa. Na PUC, que é uma oportunidade de network ali também, sim, né? Você conhece pessoas. Avançar, né? Ali o que eu tinha aprendido em Maceió. Mas eu mudei um pouco a rota. E aí eu achei que eu ia ficar muito acadêmico. E aí eu decidi fazer um LLM. Não era seu plano virar um professor, inicialmente? Não era. Né? O meu plano sempre foi advogar, mas eu sempre tive um pé na academia, porque eu acho muito engraçado quando uma pessoa fala que, não, eu gosto mesmo é da prática. Uhum. Porque na minha área não tem uma prática sem teoria. Imagina, o direito ele é puramente a aplicação de normas escritas. Uhum. Eu não posso ser o cara da prática. Sim. Eu posso ser até um carpinteiro que é da prática. Eu aprendi a executar esse ofício e eu sei executá-lo ali. Eu consigo aprender, né? Eu posso ser um músico. É que talvez as pessoas confundam a advocacia do tribunal, quando você vai defender uma causa e sim, tudo mais. Exercício efetivo. Mas de certo modo... Que é uma mise-en-scène de 5% de tudo que aconteceu sim. na vida daquele processo. Inclusive ilude muita gente, né? Engraçado, tem muita gente em casa e aí você assiste Suits, né? Exato. Você vê um episódio, o Mike Ross lá... resolveu o que ele faz, o Mike Ross? Ele... dorme numa sala do escritório, no outro dia o problema está resolvido, ele tem aqui uns 10 Red Bulls já que ele consumiu, ele, achei o caso, e na verdade aquela operação que o Mike Ross, ele resolveu em um dia, ela dura 3 meses. São 3 meses olhando documento e cópia de processo, e detalhe. Ligando para as pessoas. Ligando e vai, reunião, e senta com a empresa. Então, é engraçado. Como você tem que resumir, ia ser muito chato um episódio de Suits de 3 meses do Mike Ross lendo o processo, né? E indo e voltando numa due diligence. Mas quando você faz isso, você pega uma fase estranha, digamos assim. E aí eu fui para um LLM. Eu fiz um LLM do societário no INSPER para complementar ali o entendimento tributário. Gostei bastante. Depois... Isso sempre advogando. É uma baita casa também, né? O INSPER é fantástico. Principalmente economia, direito, administração. É impressionante que o LLM do INSPER, o primeiro módulo, os 6 primeiros meses, você não tem contato com direito. Então, as matérias são de economia, contabilidade gerencial, que são matérias fantásticas. Elas abrem sua mente para você conversar com o empresário. Porque, na verdade, você, quando presta assessoria jurídica, você está tentando dar mais eficiência para o business da pessoa. Perfeito. Né? Então, como melhor você entender a máquina, total. mais sentido você consegue agregar. A natureza ali do negócio Não adianta só saber a lei de cor se você não sabe como é que funciona a engrenagem. Não faz sentido, né? Então,
Eu fiz esse LLM societário, sempre advogando, comecei a ser assistente nas aulas, depois fui professor na pós-graduação da PUC. Hoje eu dou aula ali na pós-graduação da PUC e do IBET como professor conferencista. E fui evoluindo ali, perturbando, entrei no mestrado da USP, fiz o meu mestrado na USP em Direito Tributário, né, para analisar ali conceitos de direito tributário e direito privado. E aí eu já estava inserido na cena aqui, já tinha, tipo, hoje tem vários amigos aqui em São Paulo. E depois, e aí vem o meu link com os criptoativos, né? Terminei o meu mestrado. Eu ia te perguntar isso, agora a gente tá mudando um pouco de assunto, vai. Que você já fez uma bela de uma apresentação. Todo mundo que senta aqui nessa cadeira, eu olho pra pessoa e falo assim, meu amigo, mas me explica o seguinte, quando foi o momento, sua cabeça explodiu, o seu momento eureka, assim? Aquele dia que você acordou e falou... Meu amigo, blockchain, criptoativos... Que negócio é esse? Bitcoin, não é o Bitcoin, a coin da praia lá do Jorginho. É o Bitcoin mesmo, lá do Satoshi 2008. Quando e como foi esse dia, se você lembrar, é claro. Não, Conta pra gente. Todo mundo tem esse momento e esse momento é marcante, né? Tô eu aqui no mercado tradicional de direito tributário, terminei o meu mestrado em 2017, e aí... Estava no escritório um belo dia, 2018, e chegou um cliente que fez algumas operações com criptoativos. Certo. Eu disse, nossa, não é o Bitcoin, já tinha ouvido falar, 2018, mas estava envolto em outras coisas. Tá. CARF, não era planejamento não era o tema do dia a tributário, dia. crédito de PIS e COFINS, eu estava vendo outras coisas, deduções de imposto de renda... Outro enfoque total, e chegou isso para mim. Era um pessoal muito jovem, como todo mundo do cripto, falando uma coisa que eu não entendia. E eu parei. E eu lembro muito que a gente fez uma reunião no escritório e ele fazia arbitragem. Tá. Então ele abriu... Explica para o pessoal o que é arbitragem. O que é arbitragem? O que é arbitragem? O que é arbitragem? A arbitragem consiste em você comprar um ativo numa corretora por um preço, verificar que ele pode ser vendido em outra corretora com uma diferenciação no mesmo momento quase, né? Então, eu posso comprar um Bitcoin por 150 mil numa corretora, numa exchange, e vender ele por 152 numa outra corretora. Essa operação de compra seguida de venda, aqui eu estou arbitrando um preço, e essa é uma operação de arbitragem. E aí, o que esses garotos fizeram na minha frente? Eles ligaram o notebook, eu disse, não, preciso entender. E aí eles chegaram já com toda uma bagagem de vocabulário. Não, porque eu compro na exchange, não sei... Aquela língua nova. E eu, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada nesse cara falou, meu irmão. Aí eu disse, não, peraí, eu disse, senta aqui. Pluga esse cabo HDMI aí. Bota na tela. Faz uma operação que eu preciso ver. Aí ele acessou, ele disse, olha, isso aqui é um exchange. Tá. Eu comprei agora. Eu disse, o que é isso que você comprou? Eu disse, é um Bitcoin. Eu disse, depois você me explica o que é um Bitcoin. Mas vamos no certo, assim, no detalhe. Eu disse, não, mas presta atenção. Aí ele abriu duas abas. Então é 2018, não tinha nem IN 1888 ainda. Não, Tá não. bom. Depois nós vamos explicar isso, mas vai, segue a história. Não, nada de N, nada. Não tinha nada. E aí eu vi ali, ele pegou e abriu duas abas, e ele comprou no exchange, e ele vendeu na outra. Tá. Aí ele disse, aqui, Thiago, eu comprei aqui por X, não lembro qual era o valor na época, e vendi. Então eu ganhei tanto. Aí eu disse, agora eu vou fazer de novo. Aí ele comprou e ele vendeu. Aí ele disse, então, ó, nessa operação aqui eu ganhei X, não lembro quanto era, sei lá, 100 reais. 100 reais. 100 reais. Só que eu vou fazer isso o dia todo. E eu venho fazendo isso o dia todo. Eu disse, meu Deus do céu. Rapaz. Aí minha cabeça já começou a pensar o outro lado da programação, né? Certo. Eu acho até engraçado, porque nessa minha perspectiva de jogo, direito é um jogo, né? Eu acho que o tributarista, ele é como se fosse um programador. Ele vê o que está passando por trás do game que você está mostrando. Certo. Porque para ele está fazendo uma transação e comprando e vendendo, um trade, uma arbitragem. Para mim, ele está fazendo uma alienação sujeita a ganho de capital. Então, eu estou vendo a programação que está rodando por trás da
negociação dele, Como né? o direito tributário vai interpretar Exato. essa narrativa É aqui, igual, né? é igual os programadores, né? Se você pega aqui o celular e pede Isso. sua comida, Exato. você só clicou no botão, mas o programador sabe qual é a interface do Isso. front-end com back-end, como a informação chega, como ela... Então, para mim, a mesma coisa de front-end e back-end, ela é o tributário. Então, quando eu vi aquilo, eu tava vendo o back-end, minha cabeça tava... E eu tava vendo o número, que eu disse, cara... Aí ele disse, Thiago, eu vou apimentar isso aqui. Eu construí um bot, um computador, automatizei e eu consigo fazer essa operação de 5 segundos. Caraca, sozinha. Isso não é possível. Aí eu disse, mas e por que o preço... Como é que pode o preço tá tão diferente numa corretora e na outra? Ele disse, Thiago, esse mercado é relativamente novo, não é regulado e as pessoas não padronizaram o preço. Então, para fazer uma analogia muito forte para quem está em casa, é como se o preço do dólar não fosse padronizado e eu conseguisse comprar $1. E não tivesse mercados integrados internacionais, né? Não há mercado integrado e não há padronização. Tem casas de câmbio vendendo dólar. Eu pudesse ir numa casa de câmbio numa rua, comprar o dólar a 5 e vender esse dólar na outra casa de câmbio, na outra rua, por R$ 5,10. O exemplo é exatamente esse. Lógico, como você está no mercado de câmbio regulado, com todas as amarras, as casas de câmbio vão ter variações microscópicas entre um e outro, ou praticamente o mesmo preço. E você ainda tinha que pegar de um lugar e ir para o outro. No mundo cripto, eu consigo dar 2 cliques. Né? Eu não preciso de uma rua para outra. Eu abro 2 abas. Eu pego o meu navegador, abro 2 janelas e eu compro em uma e vendo na outra. E o pior, não é uma rua para outra. Eu compro num país e vendo no outro. Sim. Eu pego uma exchange que está na Argentina e vendo em uma que está nos Estados Unidos. Então, assim, uma coisa que... Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Então, eu fiquei nesse dia muito bugado, não consegui entender, não sabia se era real, se era esquema. Primeira coisa que a pessoa pensa. É um golpe. É um golpe, é uma pirâmide, tudo isso que se pensa. Disse, isso não pode. E aí ele passou a me explicar. Disse, não, mas como assim um Bitcoin? E aí aquela questão toda, e se quem criou? Ih, ninguém sabe. Ninguém sabe isso não, cara. Você tá me enrolando, não é possível que isso aqui é... Imagina você em frente ao juiz tentando explicar isso naquela época, né? Hoje, não, talvez... Ninguém sabe, o código é aberto. Eu disse, quem dá o valor? O mercado. Eu disse, quanto valia... Eu disse, não, há alguns anos atrás valia $1, agora vale $10 mil e passou a 30. Eu disse, não é possível. Eu disse, o que é isso? Eu fiquei abismado e foi o meu primeiro contato. E aí, qual que foi a ideia ali, Felipe? Passei a estudar, fiz um estudo tributário para esse pessoal sobre os riscos. Logo na sequência, caiu para mim um ICO. Aí eu disse, nossa, existe um mercado real disso aqui. Caraca, aí eu fui ver um ICO, um white paper, tava naquele boom de ICO, 2018, vários, eram muitos. E aí eu trabalhei no ICO e de lá para cá eu me aprofundei sobre um tema. Direcionei o meu doutorado, porque eu tinha a ideia de fazer o doutorado, eu entrei no doutorado na USP também, e pensei em estudar sobre meios de pagamento, que é algo que está tendo uma revolução, você sabe muito melhor que eu, tem aí o Banco Aberto disseminando uma informação fantástica nesse sentido. E aí eu disse, vou estudar meios de pagamento, esse mundo está mudando. E aí eu redirecionei. Eu disse, olha, o meu doutorado vai ser sobre a tributação dos criptoativos. Eu vou verificar a natureza jurídica, como tributo e etc. Estou aí na reta final, naquela sofrência aí da reta final. E acabou que eu me cerquei de criptoativos por todo lado, porque eu passei a investigar isso como interesse pessoal, direcionei o meu doutorado para isso. Em 2020, o escritório onde eu participava, ele fez uma fusão com outro que atendia o mercado Bitcoin. Então, de 2020 até hoje, a gente está aqui em 2023, por sorte do destino, eu caí num escritório que analisava tributariamente as operações, os tokens... Da maior exchange do Brasil. Da maior exchange da América Latina. Exato. Né?
Então, eu caí ali num negócio fantástico. E passei a ter uma experiência prática, porque eu atendi esse... Olha que timing, hein? O timing foi perfeito. O universo me jogou ali. Então, nesse momento, de 20 até hoje, qual que foi a minha coisa? Eu tinha trabalhos todos os dias. Quando você vai lançar um token, quando você vai vender um token, qual é o efeito para exchange, qual é o efeito para o investidor, qual é o efeito para quem está tokenizando o ativo. Um planeta se abriu para mim. Eu passei a trabalhar nisso no dia a dia. Não era mais uma demanda esporádica. Toda semana eu tinha uma reunião com a equipe de produtos, ver um token, ver uma DAO. Então, assim, eu tive oportunidades que foi uma sorte. É aquela coisa da sorte entre aspas, né? Eu estava preparado, gostava do assunto, abracei. Mas foi uma sorte, assim, o destino me colocou ali num ambiente que eu tive a oportunidade de ver operações únicas. Sim. Né? Sim. Tudo bem, Thiago. Que talvez na história não vai acontecer daquele jeito, com aquela, né, principialidade. E foram os primeiros, porque imagina, a gente tá aí, os primeiros eventos, né, de Learn to Earn. Como tributa? Exato. É como a gente falou aqui no começo, toda vez que o dinheiro vai mudar de mão, o Estado vai pegar um pouco na tributação, mas e aí? Eu vou fazer até o disclaimer aqui, Tiagão, que é o seguinte, a gente se conheceu numa situação dessa, porque lá no mercado Bitcoin a gente abriu em 2022 uma frente de Crypto as a Service para prover infraestrutura cripto para o mercado, para as fintechs lançarem seus produtos de cripto, mas sem a necessidade, o peso, o custo de montar um time especializado em blockchain. Só que qual é a natureza jurídica e tributária desse tipo de business? Não existe. A gente está abrindo caminho, clareira no meio de uma mata virgem praticamente, né? E aí foi que a gente se conheceu, a parceria do mercado Bitcoin com a Magazine Luiza e com outros players do mercado, que a gente sentou junto e falou assim, e agora, Tiagão, como é que a gente faz toda a parte tributária, monta aqui a estrutura dessa operação junto com esse parceiro, né? Acho que foi assim. Foi muito interessante, porque você estava ali num business muito bacana, interligando negócios, você é um cara que entende desse plug do B2B, né? Como que a operação, o fluxo ia acontecer. E eu entrei ali no call para a gente falar de um mundo novo. Exato. Eu dizia, Felipe, aqui ó, você está fazendo uma alienação. Esse só repassar a cripto daqui para cá, será que tem um efeito? Será que tem um efeito de reporte? Né? Será que você tem que cumprir a obrigação acessória tributária? Então, é interessantíssimo, porque a gente se conheceu nesse clima, né? Com certeza. Não, nós estamos falando de 2022, 2023, que muita água passou debaixo da ponte. Claro que vai vir muitas coisas pela frente, a gente sabe disso. Mas a gente já estava num território um pouco melhor do que esse que você está descrevendo de 4, 5 anos atrás. De 2018. Aí você imagina que eu entrei de cabeça no dia a dia, voltei meu doutorado para isso. E coragem também, né? Coragem, assim, na verdade, eu juntei paixões. Sim. Eu sempre fui apaixonado por conferir eficiência. E agora eu tenho a oportunidade de dar eficiência tributária, dar eficiência para o negócio e estudar um jogo totalmente novo. Surgiu um jogo novo que se chama criptoativos, um ativo novo que está revolucionando. Isso. É a mesma coisa quando eu falo para as pessoas, imagina que você vai advogar com operações da Bolsa de Valores quando abriu a Bolsa. As pessoas estão vendo qual é a natureza, como que se transaciona, como que registra, qual é o efeito tributário de A e B, e a gente está nesse momento histórico de criptoativos. Né? Então, eu acabei me cercando por todos os lados. E mais ainda, agora em 2023, né? Eu, no ato de loucura, né? Não bastasse que já estava tocando o doutorado, o escritório, tudo ali a corrida, ligado a cripto, meu tudo. Filho, Joaquim, que já está nascendo no mundo cripto, né? Claro. Tá com 2 anos aí, mas... Criança Web3, os meus também. Criança Web3. E tocando tudo isso ao mesmo tempo, eu disse, olha, essa discussão que a gente tem, Felipe, quando a gente se encontra ali num blockchain festival, em eventos, ela é muito avançada. A gente fala sobre tokenização num nível muito avançado, por exemplo. Sim, é verdade. Só que existe uma gama enorme, a maioria das pessoas não sabe nem o que é um cripto, nem o que é um token, porque esse mundo é muito novo. É verdade. Então, pensando em mastigar essa informação que eu estou vendo de forma mais rebuscada, entre aspas, no doutorado, com muito juridiquês, eu abri um canal no YouTube
Perfeito. que se chama Tributando Cripto. Tô até reavaliando um pouco esse nome, que eu achei que com o passar do Vamos tempo pivotar isso daí, Tiagão. eu fui passando a falar não só da tributação, mas o que é um token, ou qual que é o impacto, quais são as novidades. Talvez ele tenha aí um rebranding, né, para ficar chique. Mas abri o canal do Tributando Cripto para dar instruções básicas sobre o que é um token, qual é o efeito tributário. Quando você paga, aqui em São Paulo você tem restaurantes que já recebem pagamento em Bitcoin. Sim. E aí, será que tem efeito tributário? Qual é a diferença entre uma compra e venda de qualquer mercadoria e serviço, né? Com moeda fiduciária e criptoativo? E com criptoativo. Exato. Então, tudo... e esse é um grande mote. Se o dinheiro troca de mão, o Estado pega um pedaço em forma de tributo. Geralmente é assim. Você faz uma doação, tem um imposto sobre doação. Se você compra um imóvel, tem um imposto sobre transmissão de bens imóveis. Se você ganha uma renda, tem um imposto de renda. Herança, qualquer coisa. Tudo. Então, qual que é o grande detalhe? Essas movimentações em cripto, eu queria falar isso de forma fácil. Sim. Então, eu falo ali, teve até um episódio que eu falei do carnaval que teve em Jericoacoara, que era o Carnaval Bitcoiner. A praia dos Bitcoiners. A praia dos Bitcoiners. E tudo lá era pago em Bitcoin. Eu disse, para o estabelecimento que recebe Bitcoin, você sabe qual que é o efeito? Como que você registra? Depois que você vende, tem ganho de capital, tem um monte de coisinhas que você precisa saber, inclusive para a pessoa que paga em Bitcoin. Não, e cenários, né? Porque tem gente que recebe em cripto, já vende a cripto na hora, já converte a cripto na hora, porque precisa da moeda fiduciária, não quer correr o risco da volatilidade. Mas tem business que não, que o cara mantém ali e aí ele vai, conforme o fluxo de caixa, ele vai eliminando, vai liquidando aquele ativo com ganho ou sem ganho. E aí? Como é que que fica? Como que ele registra? Qual que é o valor? Então, eu abri o canal do Tributando Cripto e jogo um vídeo lá toda semana. Toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Boa. Por coincidência, o vídeo dessa semana, ele decorreu de uma aula que eu dei. Porque eu fui dar uma aula, uma exposição, na verdade, na aula de mestrado do IBDT aqui em São Paulo. Certo. E notei que, apesar da turma ser absolutamente fera em tributário, né? Porque é um mestrado de direito tributário, então todo mundo manjava, altíssimo nível. Claro. Mas quando a gente ia para a parte de criptoativos, boa parte da turma não tinha contato. Então, vinham perguntas... O que é um token, né? Para que ele serve? Qual é a natureza do token? Qual a diferença de um token do NFT? Então, eu fiz um vídeo que eu joguei agora, nessa terça. Sendo que token é um mundo, né, Tiagão? Sem querer te interromper. Mas assim, tem o token do jogo, tem o token do ingresso, tem o token... que é uma moeda... Isso, uma criptomoeda, né? Uma unidade de conta só, uma unidade contábil. Então, assim, é um mundo que... É um mundo. Não é, o objeto em si, ele também não traz toda a informação. Sim, né? Só que a gente tem que ter o cuidado, como você é um grande especialista, quando eu falo que é um token, na sua cabeça veio 300 exemplos e variações. Sim. E esse é o cuidado que eu acho que você e todo mundo da comunidade tem que ter quando vai falar com um cara que está entrando no mundo. E aí eu botei o vídeo falando o que é um token e para que serve. Abordando bem no básico, usando inclusive o São João. A gente está agora na época de São João. Como exemplo. Né? Ontem eu estava numa reunião e o cara, tributarista excelente, ele disse, mas Tiago, como que funciona? Como que é um token? Eu disse, você já conhece um token. Todo São João é 100% tokenizado. Exato. E não é em São Paulo, não. Sabe aquela moedinha que você compra no caixa da festa junina? Desde sempre, aquilo é um token. Porque o token, ele representa alguma coisa. Então, quando eu entro na festa junina lá do interior do Nordeste... Excelente analogia, tá? Pois muito boa. Então, obrigado. Mas, assim, essa é uma analogia interessante para a gente dizer, olha, você já conhece um token, você só não conhece ele por esse nome. Então, quando você entra ali e compra a fichinha e troca R$5 por uma ficha e depois troca por uma canjica ali, um pamonha, você está usando um token. O token dentro desse ambiente da festa, ele representa o dinheiro. Sim. Se você sair do ambiente da festa e trouxer aqui para o estúdio, nada. Você consegue pagar? Não consegue. Então, o token representa algo dentro de um ambiente. Né? Então, a partir daí, o cara já tem uma ideia. E aí eu fiz um vídeo e joguei lá o que é um token e para que serve. Aí você vai explicar o que é um NFT, por que ele faz uma analogia ali com um álbum de figurinhas.
para dizer, olha, um NFT é como se fosse uma figura única. Você tem um álbum de figurinhas da Copa, você tem uma figurinha do Neymar, você tem uma figurinha do fulano, ciclano, e cada figurinha é diferente uma da outra. Sim. O NFT é parecido. Então, a gente, lógico, se eu levar isso para um técnico, ele vai dizer, não, Thiago, mas tem outra variação, outra... Calma lá. Primeiro, vamos levar a informação básica para o cara. Lógico, eu posso sentar... Uma coisa é eu sentar numa mesa de debate no Blockchain Festival, com todo mundo que é Web3, a gente vai falar outros níveis de discussão. Sim. Mas eu preciso puxar um cara para entender o que é o básico. E aí eu fui um pouco mesclando ali o canal do Tributando Cripto para falar um pouco, não só da tributação, mas aspecto regulatório, CVM, e puxar ali quem não entende nada desse assunto para o mundo. Perfeito. Vamos pegar esse gancho então, Thiago, já entrando aqui numa das perguntas que eu queria te fazer, que deixa muita gente de cabelo em pé, principalmente nesse meio que a gente circula, né, de empresas, fintechs, bancos, que é o seguinte, tudo bem, tem lá o token, você explicou muito bem, adorei essa analogia, o token pode ser o dinheirinho, aliás, a palavra token vem disso, né, dos cassinos, daquela ficha que você trocava no cassino para jogar no caça-níquel, ou para jogar na roleta, e depois no final do dia ia lá e sacava os dólares daquelas fichas. Mas assim, existem, como eu já mencionei, vários tipos de token com várias finalidades diferentes. Tem o token que é uma moeda, tem o token que pode representar uma obra de arte. Basicamente são representações digitais em blockchain. Agora, pergunta que não quer calar, né? O que define, por exemplo, um token de valor mobiliário? Dá para a gente ter aí uma regrinha, um conjunto, um checklist, principalmente para quem está preocupado aí, que está pensando, eu quero tokenizar minha casa, meu sítio, minha fazenda, minha produção aqui de milho, de soja. Esse negócio de tokenização está deixando todo mundo rico, então eu quero fazer isso também. Qual é essa diferença de um token que é, por exemplo, um ingresso para um token de valor mobiliário? Perfeito, Felipe. Essa é a pergunta. Depois que vem o que é um Bitcoin, o cara quer saber o que é um token e como que eu faço para entrar na brincadeira, né? Isso aconteceu muito agora na reunião que eu tive ontem. Que a pessoa queria tokenizar tudo. Depois que ela entendeu, ela ficou louca. Disse, eu vou tokenizar minha produção, vou tokenizar tudo. E aí a gente tem alguns passos a seguir, né? Quando você fala em token é a representação digital de algo, né? Na nossa fichinha do São João, é a representação física. O token usa da tecnologia blockchain para fazer de forma segura uma representação no ambiente digital. O que está representado pode ser algo real, digamos assim, ou virtual. Digital, né? Eu posso representar uma figura da internet, ou eu posso representar um pedaço de um apartamento, por exemplo. Perfeito. E o grande ponto é, quando eu vou fragmentar uma coisa e colocar ela como um token, eu vou ofertar isso às pessoas. Certo. E vou vender. Imagina aí que você tem um imóvel de 100 mil. Você pode pegar 10% desse imóvel e tokenizar. Então, você vai tokenizar 10 mil reais. Se você botar 10 mil tokens, cada um vale R$1. Perfeito. Por que alguém compraria um token desse imóvel? Porque ele pode valorizar. Então, esses 10 podem virar 20, e aí o seu pedacinho que você comprou via token vai valorizar também. Quando a pessoa entende essa lógica, a ideia dela é tokenizar tudo, né? Claro. Assim, eu vou tokenizar esse fone aqui. Claro. Né? Eu vou tokenizar essa TV, esse estúdio, tudo. E aí se esbarra em alguns pontos, né? Você pode tokenizar o que você quiser? Pode. Uhum. O grande detalhe é, você precisa verificar primeiro se isso é um valor mobiliário. Uhum. Por quê? A CVM, ela está aí para proteger o mercado e criar uma série de regras a serem seguidas quando você vai oferecer um produto que vai captar dinheiro da população. Então, ela funciona como um xerife de mercado e traz algumas regras de proteção. Falando muito no básico, de forma resumida, quando você tem um contrato que é ofertado ao público, um contrato de investimento, ele promete uma espécie de rendimento, certo. E esse rendimento decorre do esforço de quem está ofertando ou de um terceiro, quando se cumpre esses requisitos aqui, o token ele vai ser enquadrado como valor mobiliário. Certo. E aí, o fato de ser enquadrado como valor mobiliário traz uma série de travas
né? Principalmente financeiras, porque você tem que seguir um conjunto de regras que são muito caras e acabam impedindo que você faça essa tokenização. Então, se você pensar nesses 4 requisitos, né? Oferta pública de contrato de investimento, né? Que prometa rendimento, que decorre de esforço do empresário ou de terceiro, você analisa esses requisitos para ver se você corre o risco ou não de ser um valor imobiliário. E tem a questão de quem pode e quem não pode fazer essa oferta, né? Sim. Será que minha mãe que tá lá, coitada, na casa dela, né? Minha mãe é dona de uma fábrica de temperos, né? E aí, digamos que ela decida lá tokenizar a produção dela de temperos, porque o negócio vai gerar um rendimento e tal. Mas será que ela, dona Estela, um beijo, mãe, pode fazer isso? Ou a oferta de títulos de investimento, de valores imobiliários, depende aí também de quem tá com esse chapéu, né, para fazer essa oferta. A primeira questão é você verificar se ele é um valor imobiliário. Geralmente, quando você é um valor imobiliário, você tem uma série de requisitos a serem cumpridos para que você tokenize. Só que essa série de requisitos exigem players específicos, securitizadoras envolvidas, faz com que a operação fique geralmente muito cara para que seja ofertado esse token. Então, geralmente quando você enquadra ou até faz uma consulta CVM para verificar se você de fato não é um valor imobiliário, uma consulta prévia antes de você fazer uma listagem no exchange, por exemplo, geralmente se isso é considerado um valor imobiliário, a operação já é travada daí, porque não é qualquer pessoa, você tem uma série de requisitos ali da CVM e a dona Estela não poderia, ela sozinha, lançar esse token. Ela precisa de uma infraestrutura que é muito, muito cara e acaba inviabilizando o negócio. E aí, a parte inicial do trabalho, quando se fala em tokenização, que nada mais é da ação de transformar algo em token, né? Tokenizar é pegar um ativo e transformar um pedaço dele numa representação digital e vender. Essa etapa de tokenização, ela inicia pela análise do projeto, verificação do ativo e ver se esse processo representa esse token como valor imobiliário. Né? Uma vez que passou por isso, aí você vai analisar a tributação, os contratos envolvidos entre o detentor do ativo, a tokenizadora, a listagem na exchange. Você vai ver como que tributa o detentor do ativo, como que tributa a exchange, como tributa o token holder. Então, você vai analisar todo o ecossistema de transações que estão dentro disso. E tudo começa pela análise da possibilidade ou não da tokenização. Em teoria, tudo pode ser tokenizado. Né? Lógico, eu estou falando que tudo pode ser tokenizado, mas existem diversas amarras. Eu dei o exemplo aqui do imóvel, mas você é dono de um direito sobre determinada parcela do imóvel, mas atualmente você não pode comprar exatamente a propriedade, adquirir a propriedade do imóvel, porque isso exige que o quê? Aquele jargão que se fala, só é dono quem registra. Então, você exige ainda hoje a transferência em cartório. Isso não quer dizer que você não pode transacionar outros direitos referentes ao imóvel. Né? Como eu falei, eu posso investir no imóvel locação, sem ser ainda dono dele. E outras coisas, né? Exatamente. Então, você tem uma série de questões que podem ser tokenizadas. Sempre de olho nisso. E sempre que a pessoa vem com um projeto de tokenização, como você bem falou, você tem 1000 utilizações. Eu posso lançar um token que me dá direito a serviços dentro de uma rede social, né? Dentro de um ambiente de um jogo. Eu posso lançar um token que vai valorizar de acordo com o valoriza o meu imóvel. Às vezes uma marca quer lançar o token dela do programa de fidelidade para dar um desconto para aquela comunidade, para aqueles token holders, como a gente chama, né? Essa é uma questão muito importante, Felipe. Você tocou boa. pelo seguinte. Quando você tem a lei dos ativos virtuais, né? A lei dos prestadores de serviço de ativos virtuais, você tem a designação de que programas de fidelidade vão ser excluídos, né? Dessa seara. Dessa né? seara de ativos virtuais. Então, é muito importante isso, porque a gente nota que dentro de um token existem uma multiplicidade de funções. Cabe muita coisa. Cabe tudo ali dentro. E aí, qual que é o desafio do tributarista? Né? Quem está aí do outro lado e for tributarista, a gente teve durante muito tempo a discussão de incidência de ISS ou ICMS, né? Para verificar se a incidência ali é um serviço, é uma prestação de serviço, incide ISS, Imposto sobre Serviço, ou é uma venda de mercadoria, incide o ICMS.
O imposto sobre circulação de mercadoria. Só quando você vende um token que dá acesso tanto a uma prestação de serviço como a uma mercadoria, e aí, o que incide? O que prepondera? Essa natureza híbrida é muito Híbrida, complicado, tá tudo ali dentro, né? Então, assim, é muito interessante você verificar que isso vai trazer desafios regulatórios, desafios mercadológicos, e para quem é do direito, é um jogo novo. Claro. Eu preciso enquadrar na minha programação de direito o que é que vai incidir. Então, as discussões anteriores restritas a software, por exemplo, se é ISS, CMS, é uma discussão Exato. que É um perdurou produto muito ou é um tempo. serviço, né? Exato. Que está sendo no aplicativo. E isso para token ganha uma nova conotação. Eu vou aqui dar o exemplo do token da Reserva. Exato. A Reserva lançou há pouco tempo um NFT, um Non-Fungible Token, que dá direito a você resgatar um tênis. Ele é a representação digital, ele tem o tênis 3D, né? Ele tem um tênis 3D. Ele permite que você resgate um tênis físico. Uhum. E ele ainda te dá desconto, benefício, acesso exclusivo a alguns benefícios. Ao marketplace da Reserva. Ao marketplace. Note a quantidade de coisas que está aí. E primeiro ponto, bater palmas, porque é fantástico, Claro. né? A empresa que está saindo aí na case. frente, fazendo um case fantástico, né? E eu fico muito feliz de ver o Brasil tomando a ponta dos cases, né? Total. Não é um negócio mais que você chega aqui e diz, então, eu vim Tem da uma Califórnia. ideia, exato, né? Eu vim da Califórnia, porque a frase é Eu essa. tava com o Pedro Weber aqui há 2 semanas atrás, ele veio do Alabama e ele falou, Cabral, em 2020, o centro de estudos da minha faculdade já estava tokenizando a República dos Estudantes, tinha um programa de... E aí eu falei, meu amigo, só que assim, agora no Brasil a gente já tá vendo essas coisas tanto quanto lá Sim, fora, né? eu acho que a gente está despontando aí. Então, um case desse da Reserva, primeiro, é para bater palma. E segundo, sobre a minha perspectiva, né? Cada um vai olhar sobre uma. Você vai olhar sobre o B2B e sobre o ponto de vista de programação. E qual a minha programação? É verificar qual a tributação disso, qual que é o efeito disso, qual que é o contrato que vincula isso, esse contrato está correto, não está, está dentro do regulatório, isso aqui, está... então, você tem uma série de questões tributárias, regulatórias, contratuais aí que envolvem. Eu acho fantástico. Veja, a gente está vendo produtos que são totalmente inovadores. E aí eu estou colocando a minha interface, o meu layer ali, que é a questão da tributação e do direito como um todo. Então... Não, maravilhoso, maravilhoso. Então vamos avançar um pouco mais essa conversa, que a gente falou aqui bastante de tributação, regras do jogo, de como estruturar as coisas. E a gente está passando um momento um pouco delicado, eu diria, ou talvez diferente, quente, um momento forte, assim, né? Mundial, né, Tiagão? Então, você que ficou aqui esperando para ouvir isso até essa hora, vamos trazer esse assunto para a mesa, né? Vamos colocar o bode na sala, que é SEC, né, o principal regulador de mercados do mundo, lógico, regulando o mercado estadunidense, né, americano, mas que reflete vários outros mercados, uma vez que o dólar é a commodity monetária global. Neste momento está processando as 2 maiores corretoras do mundo. E muito no viés de que tem aqui uma prática de venda, de negociação de valor mobiliário enrustida em outro instrumento. Então, a bruxa está solta nos Estados Unidos. O que vai acontecer, Tiagão? Será que essa bruxa vai pegar todo mundo? Essa é uma questão muito, muito forte e que deixou todos os investidores e players tensos demais, né? Primeiro que tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente acha que vai ser replicado aqui, né? Exato. A novidade chega lá primeiro, depois chega Acontece muito. Acontece muito. É aquela coisa que agora a gente vai usar aquela brincadeira. Acontece muito, mas é raro. Porque agora vai passar a ser raro. O que vai passar a ser raro? Na minha opinião, tá? Aqui é opinião super pessoal. Acho que essa caça às bruxas nos Estados Unidos vai ter um efeito positivo para o Brasil. Acho que antes a bruxa pegava uma vassoura, não sei qual era a autonomia da vassoura da bruxa, mas hoje a bruxa pode pegar a vassoura dela e vir para o Brasil, cara. Então, o que eu acho? Eu acho que a bruxa vai pegar a vassoura lá dos Estados Unidos e vai vir para o Brasil, porque ela consegue se instalar de forma mais rápida, de forma digital, ela tem menos burocracia e, principalmente, veja, o Brasil está despontando aí para ser um grande player no mercado de criptoativos.
A gente não vê em nenhum lugar do mundo um presidente do Banco Central e um presidente da CVM que são crypto-friendly. Eles falam o tempo inteiro, eles são entusiasmados com o assunto, eles não têm claramente por objetivo travar o mercado. Eles, ao contrário da SEC, que persegue os criptoativos, a CVM aqui tem um diálogo super, super aberto. A gente vê aí a AB Crypto fazendo um trabalho fantástico de relação governamental junto. No mês passado, salvo engano, ou há 2 meses, lançou inclusive um programa educacional junto com a CVM, né? Vai apoiar a CVM num programa de educação, a AB Crypto. Então veja que o nosso cenário ele é muito, muito melhor do que o da SEC, né? Do que o dos Estados Unidos em si. Os Estados Unidos está passando por um problema. Logicamente, não tenho capacidade de analisar a economia americana, deixo isso para os especialistas, mas, de modo geral, você tem um certo desafio do dólar no cenário mundial. Sim. Né? Quando outros países passam a questionar ou sugerir que vão transacionar em outra moeda que não é o dólar, qual é a necessidade dos Estados Unidos? Fortalecer a sua moeda. Então, está sendo adotada uma série de medidas duras ali. Não vou dizer uma perseguição, que é um termo muito forte, mas uma série de medidas duras contra essas novas criptomoedas ou criptoativos. E, ao contrário desse cenário, no Brasil a gente tem o inverso. Nós vemos aí um ambiente de tecnologia muito propício. Tivemos agora o Blockchain SP Festival, que eu achei fantástico. A quantidade de coisa que está sendo desenvolvida e, principalmente, o grau de intimidade no boníssimo sentido dos órgãos reguladores e autoridades com as empresas do setor. Né? Eles se juntaram e disseram, olha, o mundo está mudando. Vamos dominar isso aqui? Vamos colocar um real digital e aí, se vai ser bom ou ruim, é episódio para um outro Let's Crypto, para outro especialista, mas eles estão saindo na frente. O Pix foi um sucesso absoluto no Brasil. Hoje em dia ninguém nem pensa mais como era antes do Pix. Então a gente está evoluindo. A tecnologia do Pix está sendo exportada para outros países, incluindo os Estados Unidos. Perfeito. Eu tenho amigos no Itaú, da América Latina, Itaú Latam, que há 2 anos atrás chegaram, por exemplo, no Chile, Uruguai e mostraram o Pix, né, que era 24/7 e instantâneo. São 8 segundos até que máximo de uma transação ser concluída no Pix. Se for mais do que isso, ela é revertida, né? E os caras simplesmente se chocaram. Eu acompanho, Thiago, esse mercado de fintechs desde 2017. Eu comecei a atuar nele, assim, particularmente em 2018. E eu nunca vi o regulador tão próximo das empresas tentando fechar ali, aqui no Brasil, né, um conjunto de ações própria para que todo mundo realmente tenha conforto de trabalho, previsibilidade. Que seja seguro, né? Ele está investindo muito na segurança. Exato, exatamente. É engraçado que esse discurso do órgão regulador, ele geralmente é visto, principalmente por quem é mais punk, digamos assim, como algo totalmente ruim. Né? Dizer, não, mas o cripto é contra o Estado, etc. Na verdade, é um ativo como qualquer outro e o Estado vai regular de alguma forma. E essa regulação vai permitir que novos players desenvolvam suas atividades com segurança. Né? Imagina, você é um investidor, você é um fundo, você vai investir em cripto, não tem regra ainda para regular os players. O player pode ser um cara maluco como o cara da FTX e a amiga dele e montar uma operação do nada. Exato. Então você tem que ter uma série de garantias ali, uma série de E olha a diferença, né? Até pegando o gancho, você falou, olha, será que essa caixa as bruxas vai trazer... A minha provocação, né? Vai trazer prejuízo ou malefício? Eu acho que essa bruxa vai pegar a vassoura e vai vir para cá. Já tá pegando. Porque, olha, do mesmo jeito que você vê... por exemplo, a BlackRock, que semana passada entrou com um pedido de fundo, de ETF nos Estados Unidos e já tomou uma negativa logo de cara, dizendo que não, está incompleto, insuficiente, esse pedido não vai ser acatado. No Brasil, a CVM 175, desde 3 meses atrás, né, março, abril desse ano, já estava dizendo para o mercado, olha, a partir de 2 de outubro de 2023, os fundos multimercado que quiserem ter posição em cripto poderão fazer isso. Então, olha que diferença
mudança, né? Não, de postura a gente tá gente tem, vivendo. na verdade, a gente tem um mercado só de operações declaradas da Receita Federal. No ano passado foram 200 bi de operações declaradas. Olha só, eu não tinha esse número. Então, e esse é um número que está no relatório da Receita Federal. Então, assim, se tem isso, a gente sabe que boa parte ainda, transição, pessoa P2P, etc., muito disso ainda não é declarado. É um mercado gigantesco. Imagina agora entrando os grandes players, que são os fundos. O Brasil não teria nenhum interesse, não seria inteligente, na verdade, você matar esse mercado, tentar reduzi-lo. É muito mais inteligente você dar uma estrutura e participar de um pedaço dele, via tributação. Então, você vai participar de um pedaço via tributação, você vai regular o setor. Eu acho, sinceramente, que a gente está vivendo um momento histórico. E toda vez que eu converso com um clubinho, né? É engraçado que a gente vai para eventos de cripto, são quase as mesmas pessoas, tem alguns novos entusiastas, mas... Ainda dá para conhecer todo mundo. Dá para conhecer todo mundo. E eu acho que a gente está participando de um momento histórico, Felipe. A gente está ali falando sobre tokenização, sobre cripto, sobre os primeiros tokens. Ontem eu voltei de viagem e no aeroporto, até filmei, botei nos meus stories. Não era nem propaganda da empresa, não, mas é que eu fico impressionado, descendo no aeroporto de Congonhas e filmei ali, porque no totem, na frente do lixeiro, estava dizendo, você quer investir em dólar? Compre stablecoin de dólar. Tá aqui, aí tinha o QR Code para você acessar a empresa. Cara, e eu pensei, eu dei uma aula disso uma semana atrás, explicando o que era um token. Botei um vídeo falando que é stablecoin. Então tá todo mundo nessa ideia, né? Então o ecossistema tá abraçando. Eu desci no aeroporto aqui. E você pega países onde a volatilidade da moeda é mais alta do que a dos criptoativos, né? E não é muito difícil. Aqui na América Latina tem 2 exemplos aí. Venezuela e Argentina, a moeda fiduciária oscila mais, tem muito mais inflação do que uma série de criptoativos. As pessoas estão fazendo isso. Eu tenho amigos que foram, conhecidos nossos, até do meio aí. Fernando Urich, por exemplo, esses dias filmou toda a viagem dele utilizando cripto para pagar o café, a água, porque é mais fácil, é mais tranquilo, é mais barato ele pagar um café com BTC, por exemplo, usando o Lightning Network, do que converter para peso, aí vai ficar lá 30 dias, o peso já perdeu o valor. Eu vou apertar ainda mais o seu exemplo, Felipe. Pensa só uma coisa, você está falando sobre vantagens, né? Sim. E eu vou levar esse exemplo ao extremo. Eu vou levar para sobrevivência. Certo. Você teve agora, há pouco, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. De modo a proteger... Quando você tem uma paralisação, seja de moeda de ucranianos, por exemplo, um cara que vai ser refugiado, ele perde todo o dinheiro dele. Alguns casos, tem assim, inúmeros casos de pessoas que conseguiram pegar o seu dinheiro na Ucrânia e comprar Bitcoin. E aí quando você sai da Ucrânia, de uma situação de guerra, você acabou conseguindo levar parte do seu patrimônio, ou até todo o seu patrimônio. Né? Porque você colocou ele num criptoativo que é inconfiscável. Então, vai além da... questão de facilidade. Nesse caso, é uma questão de sobrevivência. Perfeito. Né? Eu tive num evento agora, na terça-feira, e a pessoa estava contando um caso de um residente na Venezuela que conseguia passar pela fronteira, prestar serviço, só que ele não podia voltar com dinheiro, não tinha como fazer câmera, não tinha como fazer nada. Ele conseguiu receber em criptoativos, botava na wallet dele e voltava. Então, você tem um tipo de utilização, uma proteção por ter esse tipo de ativo muito forte. Então, veja, lógico, a gente está falando sobre a perspectiva dos fundos, que é ganhar dinheiro com o investimento do ecossistema. A gente está falando sobre o ponto de vista das empresas, que é dar uma nova cara de benefícios, novas funcionalidades. A gente nem entrou aqui no Creators Economy, que foi algo que me chocou lá no Blockchain SP Festival, como o NFT. A tokenização de canais também, né? Olha, nem falamos disso também. A Cobogo lá do André. Abraço pro André e pra Gia aqui. Cara, quando você me apresentou ali o André, antes dele dar a palestra, eu não tinha ideia do que fazia a Cobogo. E quando eu vi, eu estava estudando esse assunto sobre viés tributário, mas sem saber ainda onde buscar. E quando eu vi o tamanho do ecossistema, eu fiquei chocado. Né? E tudo com a utilização de cripto, de NFT e etc.
Então, olha a quantidade de coisas. A gente vai proteger um refugiado, ajudar um cara que vai viajar, vai dar segurança, a gente vai criar novos ecossistemas para criadores de conteúdo, você vai modernizar a venda, acesso exclusivo a um show, a um evento, a venda de benefícios como da reserva. Novos programas de fidelidade, é uma infinidade de coisas, né? É muita coisa que você pode fazer. E tudo isso que você for fazer, seja tokenizar um ingresso do show do YouTube, o gado na pecuária foi outro interessantíssimo, ou um ecossistema para um criador de conteúdo, tudo isso vai precisar ser analisado do lado de trás da tela. O contrato que vai ser feito, a tributação que vai incidir, a possibilidade de regulação ou não, o enquadramento como valor imobiliário. E essa é a minha parte, essa é a minha parte do jogo. Perfeito. Tipo, minha brincadeira é essa. Tá bom, Tiagão, mas olha só, vamos lá. A gente foi muito bonzinho aqui, né? Eu fiz o good copy até agora. Vamos tentar inverter essa moeda, né? Já que a gente deu vários calls positivos aí nesse podcast, tem um assunto que eu preciso falar aqui antes da gente terminar, que é essa semana, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse podcast ou escutando aí, mas estamos falando aí de segunda semana de julho de 2023. A gente viu uma série de notícias acerca de uma comissão parlamentar de investigação, uma CPI, instaurada na Câmara dos Deputados, que visa investigar pirâmides financeiras né, envolvendo criptomoedas no Brasil. E aí foi convocação para um monte de tokenizadora, para jornalista, para research. Vai ser praticamente uma rave lá em Brasília, porque vai estar o mercado inteiro na Câmara para depor. A gente podia fazer um evento, inclusive, porque Exato, todo mundo já vai estar lá. Já aproveita, né? Vamos fazer evento paralelo. Summit. Vamos fazer um Summit Brasília. Eu vou para lá também, a gente monta um podcast lá. Uma boa ideia, fica a ideia aí. Fica a ideia. Quem quiser fazer, é só me chamar. Mas é isso, né? De repente, a gente tá vendo uma CPI assusta todo mundo. Querendo ou não, a gente já viu várias CPIs, acaba sendo no Brasil um baita, desculpa a expressão aqui, shit show, né? Vira um circo ali na TV, no rádio, e às vezes o tema mesmo, ele acaba nem sendo tão discutido. Então eu queria te ouvir sobre isso, Tiagão. Essa CPI tá vindo em boa hora, não tá? O que isso representa pra gente? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ontem eu tava mandando mensagem para algumas pessoas que foram convocadas a comparecer na CPI. Logicamente, a gente tem ali alguns players com uma assessoria jurídica gigante, mas a gente tem alguns provedores de informação. Exato. Que não tem o jurídico não chegou para ele para dizer, é assim, assado. E eu estava tranquilizando essas pessoas, dizendo que, na minha opinião, ali se trata mais de um episódio. Logicamente, estão misturando muita coisa da investigação de golpes com um ambiente legítimo. O que eu acho dessa CPI? Sempre que você tem uma CPI, você tem uma deturpação, como você muito bem falou, do assunto. E o meu grande receio é que se peguem ali alguns exemplos e as exceções de pessoas que utilizaram de forma incorreta a tecnologia para aplicar golpes, né? A gente teve ali o faraó dos bitcoins, que foi intimado. Qual que é o grande detalhe? As pessoas confundem o produto com o criador. Se você tem... O meio, né? Com o crime. Confundem. Exatamente. Qual que é o detalhe? Se um golpista está vendendo para você celulares falsificados, e aí está botando isso no Mercado Livre da Vida, etc., ou em qualquer marketplace, ele está praticando um crime utilizando no celular. O que muitas pessoas fizeram, isso foi um grande desserviço ao mercado, foi utilizar da retórica de ter criptoativos para prometer investimentos irreais. Né? Retorno garantido. Retorno garantido, 10%. Era uma coisa surreal. E iludir as pessoas, vender um sonho sob a roupagem de criptoativos. O cara não tinha um criptoativo, coisa nenhuma, não tinha nenhum ativo tokenizado, nem nada, mas ele vem de uma forma de pirâmide envelopada no ativo da vez, que são os criptoativos. Só que a gente não pode confundir, e aí isso vai ser desenvolvido na CPI,
A utilização por golpistas de um envelope chamado criptoativo, só como retórica de convencimento, com empresas seríssimas e influenciadores seríssimos que foram convocados ali, que promovem ali informação para o mercado, né? Eu espero muito fortemente que os parlamentares não façam essa mistura, porque isso pode ser um desserviço. Claro. Por que é um desserviço? A gente está no momento que a gente está disseminando informação. Né? Cada vez mais o brasileiro investe em criptoativos. Você pegar aí, principalmente os jovens, o primeiro investimento de um jovem é um criptoativo. Saiu um dado que tem mais gente no Brasil investindo em criptoativos do que na bolsa. Tem mais CPF hoje vinculado a uma wallet do que tradando, comprando ações no Brasil. Então, só para referendar esse coro, eu espero, sinceramente, que essa CPI tenha uma responsabilidade midiática em torno dela. Porque se todo esse tema for vendido para gerar mais audiência, abordando o assunto de maneira errada, a gente vai ter de novo um cenário lateralizado, com dificuldades, com medo, que é todo tipo de sentimento que a gente não precisa nesse momento. Então, assim, que sirva para a gente construir melhores leis, espaços, condições para esse mercado se desenvolver também, porque a gente está aqui trabalhando, gente. É nada mais, nada menos do que isso. São dois atores, né, que a gente precisa de uma torcida forte. Primeiro, os parlamentares, que vão conduzir os trabalhos. E segundo, da mídia. Né? Porque a gente sabe que algumas vezes é midiático você só colocar as palavras criptoativo, golpe, 20 bilhões. Pronto. Acabou. Já gerou audiência automática. Aí no mesmo dia você chega e diz, não, estou investindo em criptoativo, isso é golpe, isso é... Então é muito importante diferenciar. Da mesma forma que você tem ações na bolsa de empresas seríssimas, às vezes você tem ações na bolsa de empresas que não estão tão consolidadas ou tão higienizadas, digamos assim, nos seus números. Então, o mesmo caso vai acontecer quando você tem tokens lançados. Né? A gente fala aqui do Bitcoin, que é o principal deles, mas você tem várias empresas lançando tokens de redes sociais ou que dá acesso a serviços, você tem tokens de time, fan tokens. É preciso verificar. Alguns deles têm um projeto sério por trás e outros não tem nada. É só um layer, é uma meme coin. Né? Então, você tem aí milhares de tokens e é preciso estudar. Assim como você não vai investir em qualquer empresa, né? Sem conhecê-la ali, no criptoativo é a mesma coisa. Por isso que a maior parte das pessoas começa o seu investimento por Bitcoin, por Ethereum, que são empresas mais consolidadas, né? Assim, Bitcoin sendo um ecossistema e Ethereum sendo um sistema ali bem mais consolidado, né? Então, eu tenho uma grande torcida aqui que a mídia e os parlamentares não misturem para fazer esse serviço. Acho que não vai acontecer, porque a gente está vendo que é interesse do governo fazer esse ambiente ganhar corpo aí, até porque sempre que a gente fala de ambiente que ganha corpo, as pessoas às vezes confundem, né? Quando você fala que a indústria, você não está defendendo só o dono daquele negócio, não. Você está defendendo todo mundo que vai ser. Quando você tem um mercado aí que avança consumidores. Consumidores, funcionários, né? Qual a quantidade, qual é o déficit hoje de desenvolvedores nas empresas? Exatamente. No governo. Você tem salários altos aí de 20, 30 mil reais e você não consegue ocupar a posição. Exatamente. Porque o cara está programando para fora e ganhando em dólar. Então, você imagina, a quantidade de pessoas que precisam para as casas de research, para tudo isso. Então, quando você fortalece o ambiente, não é só o dinheiro do investidor, não. Você tem todo o ecossistema. Imagina, o Lucas Pinsdorf, ele fez um negócio muito bacana. Para quem não conhece, recomendo muito a assinatura do Substack dele, que é o Caverna Cripto. Caverna Cripto. Um abração, Lucas. O Lucas, que é um cara fera demais, ele além de advogado, ele soltou o terno e foi ali para a área da tecnologia e abraçou a fundo. E ele fez um mapa ali das empresas, dos escritórios, de tudo que circunda, das tokenizadoras, enfim, de todas as empresas, das exchanges, todas as empresas estão dentro do ecossistema. Então, se você olhar, é um ecossistema que já tem um bom corpo aqui no Brasil. E ali não é só uma figura na foto e no organograma que o Lucas fez, não. Tudo aquilo ali são centenas de pessoas. Muitas. Quantas pessoas estão dentro do mercado do Bitcoin milhares, da vida, da Foxbit, de várias outras empresas tokenizadoras e
e por aí vai. Então, você tem ali um ecossistema forte que cresce junto com um fortalecimento. Então, a gente tem aí crescimento de regulação, gera mais confiança, mais dinheiro de grandes players. Isso daí é mal visto pelo cara que via no Bitcoin uma forma de, entre aspas, ficar a par do Estado? Mas, na verdade, é que quando você é um cidadão que está dentro de um determinado Estado, tirando casos aí muito fora com um Daniel Fraga da vida, desaparecido, mas você não consegue ficar fora. O Estado não quer saber. Se você quer ser um cidadão ali que não está submetido às leis brasileiras, vá morar em outro país. E aí você pega uma cidade... E isso acontece bastante, a gente recebe no escritório e não tem problema nenhum. Você pode ser um cidadão de Portugal, você pode ser um residente fiscal na Alemanha, no Paraguai. Você tem, inclusive na Alemanha é um caso muito interessante, né? Porque depois que você holda o criptativo por 1 ano, a venda dele é não tributada. Olha só. Meu Deus do céu. Venha, Brasil. Eu quero isso aqui. Então, assim, imagina esse negócio. Assim, não, para incentivar o hold... Lógico, qual que é a... É que com a Mica agora talvez mude um pouco as coisas, mas temos uma janela aí de oportunidades. Você pode ir para o Paraguai, você pode fazer muita coisa, mas assim, se você mora no Brasil e é residente fiscal no Brasil, não tem jeito, como. Não tem jeito. Tem muita gente aí, tendo muitas pessoas físicas. Mas eu nunca declarei, tá tudo errado, tá tudo... nunca falei para o fisco que tinha isso. Meu caro, você transaciona em exchange? Transaciona. Só a Receita já sabe disso desde 2019. A gente sabe que em 2019, para gerar um maior controle, foi instituída a Instrução Normativa 1888 de 2019 pela Receita Federal. Perfeito. Qual que era o objeto dessa instrução? Era fazer com que os players, principalmente as exchanges, prestassem informação das transações dos seus usuários ali para a Receita Federal. Então, desde 2019, a Receita sabe tudo o que acontece dentro do exchange, assim como a Receita sabe tudo o que acontece dentro de um banco. Então, de 19 para cá, quem transaciona em exchange, a Receita já sabe tudo isso. Então, ela está cruzando os dados. Esse ano, de 2023, a gente teve... Qual foi a novidade? Declaração pré-preenchida. Então, quando você recebia... tinha lá, já abriu, o Bitcoin estava na declaração. Já estava lá, os seus tokens. Então, o que acontece? A Receita já sabe disso. E ela está se aparelhando. Cruzando esses dados, ela vai ver, como é que você surgiu aqui? Você não tem trabalho, carteira assinada, você tem 50 bitcoins. É estranho isso aqui. R$1 milhão ali. De onde veio? Então, começa a se puxar um novelo. E, então, as pessoas confundem, né? O tributarista, ele não torce para você ser tributado ou você ser autuado, não. Né? Ele não fica... Ele quer te ajudar a encontrar essa eficiência. Quando você tem esse problema, você procura um tributarista. Eu sempre uso uma analogia. A pessoa, não, Thiago, eu não estou agorando o investimento de ninguém, tá? Eu uso sempre essa analogia. Um ortopedista, ele não fica na pista de skate torcendo para a pessoa cair e quebrar o joelho. Para ele arrumar mais cliente. Para ele arrumar, não, vai lá, dá essa manobra agora. Não é isso que acontece. Na verdade, quando você dá uma manobra que você se ferra, você vai procurar um ortopedista. Ele não fica torcendo para você cair. O tributarista é a mesma coisa. Eu estou torcendo para ninguém ser autuado. Eu estou vendo uma situação de queda, porque eu digo, se você nunca declarou, a Receita sabe tudo isso, o que vai acontecer? Ela vai cruzar esse dado e vai te autuar, cara. Aí você precisa verificar se você vai pagar o tributo agora, se você vai fazer uma denúncia espontânea para reduzir a sua tributação, tem que fazer todo esse cálculo, ver qual o risco que você vai correr. Se você, mesmo assim, você não quiser pagar o tributo, você tem que saber pelo menos o risco que você vai correr. Exatamente. Né? Você não pode ir na cega e dizer, não, vou dar essa manobra aqui. Eu pego meu skate, vou naquela big ramp lá do Bob Burnquist. Não, vou saltar esse canyon aqui. Diz, cara, tá ligado que é um canyon? Não é A queda é grande. A queda é grande, meu. Você tá ligado que é um canyon? Você não vai pegar o skate e andar na rampa do Bob de boa. No tributário é a mesma coisa. Então, eu não fico torcendo para ninguém levar a queda, mas tô informando para que você saiba qual é o tamanho, qual é a precaução. Antes de pular, venha cá que... Antes de entrar no jogo, né? Eu não posso entrar no campo de futebol com a bola na mão. Exato. Não faz sentido. Tiagão, a gente já está se encaminhando para o final. Eu quero... Foi maravilhoso, adorei. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas conversando. Tem um monte de outros temas super importantes. Volte aqui, te espero novamente para a gente continuar esse papo.
Mas para as pessoas que escutaram esse podcast, que querem te encontrar, querem encontrar Thiago Barbosa, o Tributando Cripto ou outras iniciativas que você vai lançar ainda esse ano, dê seu jabá, né? Como os seus handles, seus arrobas, seus links, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, mas mensagem final aqui, por favor. Hora do jabá. Felipe, muito obrigado por me receber aqui. Acho que Let's Crypto aí vai bombar. É um serviço de informação importantíssimo. Assim, tenho evoluído muito desde que a gente se conheceu, porque é uma troca de informações. Aí você entra com informações com outro olhar e eu venho ali com o jurídico. Então, cara, muito obrigado pela troca de informação, pelo convite de estar aqui no Let's Crypto. Para mim é um prazer falar sobre isso. Então, sempre que precisar, a gente está sempre em contato. Esse mundo, você sabe. Então, em 2 semanas mudou tudo, né? E para quem quiser me encontrar nas redes sociais, meu arroba aí, né? Thiago Barbosa W, ou o do Tributando Cripto. No Barbosa W eu falo sobre tudo ali. E no Tributando Cripto ele é um pouco mais restrito. Tem um perfil no Instagram e um canal também no YouTube. Não esqueça aí de se inscrever, de ativar o sininho, né? E toda aquela questão dos YouTubers. No YouTube eu me destino ali, no YouTube do Tributando Cripto, a falar não só de tributação dos criptoativos, mas trazer um pouco de conceitos básicos para informar aí quem é da empresa, quem quer tokenizar o seu ativo, ou para quem quer trabalhar com isso no futuro, né? Eu acho que é uma tecnologia muito importante e a gente tem que fazer esse trabalho, não só de ver isso na prática, mas de trazer mais gente para o ecossistema, né? Eu sou um apaixonado, já era pelo direito tributário e agora juntando com o cripto, acabou. Agora... Maravilhoso! Vida longa, Thiago Barbosa! Isso aí. Pessoal, eu adorei. Esse foi mais um Let's Crypto e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!